Namastê. Namastê é um cumprimento, uma saudação que a gente faz de respeito, de igualdade para as pessoas, né? Cultura indiana, especialmente a filosofia do yoga, diz que Deus está manifesto em tudo. Então, se Ele está no meu coração, se Ele é parte de mim, Ele, ela, o que quer que seja, porque a gente também, infelizmente, já passa a limitar isso por uma questão de linguagem, né? Mas a gente entende Deus, a divindade, como algo primeiramente indescritível, que a gente não consegue mensurar, descrever. Então, a gente pode se relacionar de inúmeras maneiras com essa divindade, né? Como uma energia, como a própria natureza manifesta, com o próprio amor universal, o amor que a gente sente pelos nossos pais, pelos nossos filhos, que são os amores mais genuínos muitas vezes. Então a gente entende no yoga Deus como a potência da criação, que não tem forma, não tem defeito, é uma consciência bem-aventurada, um mar de consciência que tudo cria, onipotente, onipresente, onisciente. Isso não é tanta novidade, na verdade, mas a ideia desse vídeo de hoje é de falar sobre compaixão. A gente está se aproximando de um feriado importante, onde é comemorada a Páscoa, né? A renovação no nosso coração, né? O Cristo, para quem é de uma religião cristã. E me chama muito a atenção a gente passar tanto tempo das nossas vidas sem se atentar para o básico. E veja, eu não vim aqui dizer que sou melhor do que ninguém ou que alguém é melhor do que alguém, tá? É uma questão muito básica, o que a gente não desperta para isso, ou se desperta coletivamente, desperta tarde, que é o respeito à existência. A gente, em tempos imemoriais, se obrigou por um inconsciente coletivo, ou até mesmo por uma questão de sermos seres muito na função da sobrevivência. Então, era necessário matar para sobreviver, matar para se defender. Em alguns casos isso ainda é necessário nos dias de hoje, mas nós nos entendemos como pessoas civilizadas, de que nós podemos conversar, argumentar, que nós podemos desenvolver o nosso coletivo a partir de uma conexão com as pessoas. E essa conexão só é possível se eu tenho a capacidade de ser empática, se eu consigo me colocar no lugar do outro, calçar a sandália dele, para então poder tecer algum comentário acerca disso. Por isso é tão difícil falar sobre moralidade e até mesmo sobre evolução, porque o que às vezes para um é muito fácil, para outra pessoa é um grande desafio e às vezes está muito longe disso ser concretizado em qualquer aspecto da vida. Então, quando eu falo de compaixão, eu venho te convidar a refletir sobre as suas escolhas alimentares, especialmente. A gente foi criado em um sistema, especialmente no Ocidente, aqui no sul do Brasil, onde se coloca a vida dos animais em segundo plano. Acredita-se ainda, até por questões religiosas, que os animais foram feitos para serem usados pelos seres humanos. É muito complexo e perigoso tocar nesse assunto se o ego ainda tiver muita força dentro de você. Mas eu gostaria que por um instante você considerasse a possibilidade de um amor incondicional, de que a vida de todos os seres fosse inviolável, dentro do possível e praticável. Da mesma maneira que um ser humano que de repente possa enlouquecer, se tornar um verdadeiro perigo para uma comunidade, ele vai ter que seguir as leis e de repente vai precisar ser preso, ser privado da liberdade, porque a liberdade dele oferece riscos aos demais. Isso serve para todos, porque a gente deve sempre preservar o coletivo, o bem-estar do coletivo. Então é claro que se a gente tiver qualquer ser que esteja ameaçando um equilíbrio ou ameaçando a existência de outros, ele deverá ser ou extirpado ou... isso eu nem estou falando no campo humano, tá? Estou falando até mesmo de um mosquito, estou falando de algum animal fora do seu ambiente, fora da selva, por exemplo, que possa causar um prejuízo para a sociedade de uma maneira geral. Então, partindo desse conceito,
todos os seres são importantes. Hoje o homem, quando eu falo, não é uma questão machista, tá? O homem de maneira geral, o homem como ser, né? Como humano, que engloba todos os humanos, tem provocado um desequilíbrio muito grande na sociedade, no meio ambiente. Então, nós temos um problema gravíssimo hoje que assola o meio ambiente. Mas parece que ninguém, de fato, se importa. Não vou dizer ninguém, tá? Não estou exagerando aqui. Muitos se importam. Muitas pessoas estão refletindo e, dentro do possível praticável, estão mudando seus hábitos. Estão reduzindo o consumo de plástico, estão reduzindo o consumo de carne, porque sabem do impacto que isso causa no meio ambiente. E a gente está falando só do meio ambiente, que simplesmente é a nossa casa, né? Que é a casa de todos os seres que estão aqui vivendo, nossa família, e inclusive os que virão depois, nossos filhos, netos, bisnetos, as gerações que virão. E vão ficar pagando o preço que nós não pensamos. A gente tem hoje inúmeros estudos, inúmeras empresas seríssimas que tratam de estimativas de destruição no meio ambiente. Coisas sem precedentes. Mas a ganância, poder, o dinheiro, que é nada mais, nada menos do que o nosso ego, tomando conta, eles ainda falam mais alto do que essa preocupação coletiva. Não importa o que vem depois. Se tiver bom para mim agora, se eu estiver me beneficiando, então não importa, não é verdade? Infelizmente, esse pensamento, ele virou um vírus e ele assola a mente da maioria das pessoas, né? Que não pensam que pequenas mudanças no seu dia a dia podem gerar um impacto positivo e talvez nos preservar por mais tempo na Terra, no sentido da humanidade mesmo. Para quem diz estar numa religião e prega a compaixão, por que não ampliar esse ponto de vista para os demais? A gente chama, dentro dos estudos de proteção ambiental, a gente chama de especismo, né? O que é o especismo? Você ama os animais, você é uma pessoa que diz que ama os animais. Mas, na verdade, os animais, eles são considerados apenas o cachorro e o gato, tá? Isso eu tô falando na maioria dos casos, talvez não se encaixe no que você pensa. Mas os animais envolvem todos, e até as formigas. O porquinho, a ovelha, a galinha, o salmão, os animais de qualquer esfera terrestre, do mar, enfim. E por quê? As pessoas continuam considerando só o gato e o cachorro animais. Todos os outros podem estar no prato. Polvo, a vaquinha, né? O boi, enfim, os que eu já mencionei. Mas o cachorro e o gato, eles não podem. Vocês entendem que existe aí, sabe, um erro de configuração na nossa mente? Está ligado aí a uma construção da sociedade, entendeu? Uma construção social que disse para você que esse pode, esse não tem problema e esse aqui é crime. Eu gostaria que você refletisse sobre isso, porque ainda bem que muitas pessoas estão se propondo a fazer inúmeras transformações, especialmente no campo da alimentação, que nos nutre energeticamente e biologicamente. E existem hoje todo tipo de possibilidade de você não precisar se alimentar de carne e você ter toda a nutrição que você precisa. Aliás, muita gente se alimenta de carne e está desnutrido, porque não se alimenta de tudo que precisa ou está passando por alguma condição que não consegue absorver aquilo que está se alimentando. Tanto quem adota dietas vegetarianas, lacto-vegetarianas ou ovo-lacto-vegetarianas pode estar tão desnutrido quanto alguém que adota alimentação de carne. Tanto em uma quanto em outra é preciso cuidar, é preciso se alimentar de maneira adequada, com a variedade necessária. Mas se nesse momento do planeta nós temos tantas opções vegetais, a gente está cultivando o ano todo a maior parte dos legumes e vegetais. Existem hoje no mercado, embora tenha um preço mais elevado, mas está até mais barato que a carne, se for parar para pensar. E
inúmeros alimentos que até imitam o gosto da carne e são feitos de plantas. Então só não faz uma transformação quem não quer. De verdade. Só não para pensar do quanto qualquer animal, especialmente os mamíferos, cria um vínculo com a gente. Quem não quer parar para pensar. Hoje, dentro do próprio Instagram, a gente encontra inúmeros vídeos de porquinhos sendo tratados como cachorrinhos em casa, dentro de casa. Galinha, crianças abraçando galinhas, crianças que já estão nascendo e não suportam, não querem comer carne. Se ficam sabendo que aquilo que ela está sendo ofertada para ela num prato veio de um animalzinho, ela se recusa e não quer. Por que perdemos essa sensibilidade que essas crianças têm? Porque foi ensinado pra gente que estava tudo bem. Quando a gente cresce, a gente começa a fazer escolhas. Os nossos pais talvez não tinham tantas ferramentas, nossos avós, para compreender isso. Tinham sítios, dependiam disso. Mas a gente pode recomeçar. A gente pode fazer uma pequena mudança, uma pequena iniciativa no nosso dia a dia, talvez só reduzir, se para você é impossível hoje parar de comer carne, talvez você possa comer um dia sim, um dia não. Talvez você possa comer 2 vezes por semana, né? Qualquer mínimo esforço vai impactar positivamente todo o planeta e tua saúde. Porque quando a gente deixa de comer carne, a gente começa a ter uma outra relação com os outros alimentos. A gente começa a gostar de comer os outros alimentos. Porque antes parecia que a carne era o prato principal, porque o sabor é muito intenso, é forte. E é claro, a gente sabe da questão emocional que a alimentação envolve, né? Que a carne tem ali uma conexão de família, nos traz memórias afetivas. A gente entende tudo isso e isso realmente é um desafio para o processo. Mas a gente precisa colocar a nossa humanidade, a nossa moralidade à frente do paladar. Não é possível que uma pessoa minimamente que se diz num caminho espiritual não possa refletir sobre esses impactos. Que nunca assistiu, de repente, nenhum documentário que mostra como que é do outro lado. Que mostra os animais sendo esquartejados numa fila, sendo empurrados, machucados, levando tiro, sabe? Sendo degolados, os bezerros sendo afastados das suas mãezinhas, as mães correndo atrás de caminhão, tentando encontrar o filho desesperadamente. Gente, o que a gente sente, eles sentem. Tudo, frio, fome, dor, criam vínculos. Olha a Súria aqui comigo, dá pra ver aqui? Tá aqui a Súria, é um gatinho. Minha companheira. Então é isso. Eu queria te convidar para tirar os animais do teu prato. Para começar a olhar no olho desses animais e lembrar que quando você gasta o seu dinheiro comprando carne no mercado, você está financiando esse mercado. Ele nunca vai acabar enquanto tiver gente comprando. Ai, sim, mas é difícil porque eu gosto, porque é saboroso, porque eu não consigo viver sem carne. Reduza. Encontre outras alternativas. Hoje existem inúmeras alternativas. Linguicinha feito de plantas, hambúrguer feito de... Eu não sou contra, eu sei que tem um movimento que é contra. Ai, mas que coisa estranha, você para de comer carne e fica tentando encontrar a carne em outro prato. Eu sei que tem tudo isso, mas minha opinião, se for para reduzir o sofrimento dos animais, se for para a gente reduzir a criação desses animais, tá? Essas inseminações artificiais que para mim são verdadeiros estupros dos animais. Se for para reduzir o sofrimento, a crueldade, para mim tá tudo valendo. Se tiver impressora que está imprimindo carne falsa lá, a partir de um cultivo de células em laboratório, desde que um ser não tenha sido sacrificado, sofrido, privado da sua existência, eu acho que tá valendo. Espero que você assista esse vídeo com o seu coração. Que você reflita sobre isso. Eu sei que cada um está no seu momento. Cada um tem um momento de fazer uma revolução na própria vida, de fazer terapia, de se curar dos seus traumas.
Mas uma vez que a gente percebeu que alguma coisa, algum comportamento é incoerente dentro da gente, a gente precisa dar um passo para essa mudança. E faça isso de forma gradativa. Não precisa ser da noite para o dia, mas precisa ser um passo, sabe? Um de cada vez. Como diz o mestre, o Sarvananda, ele diz: sem pausa, sem pressa, sem pressa, sem pausa. Um processo. Mas não deixe para começar amanhã. Se você já percebeu que essa conduta não condiz com o que você acredita sobre Deus, sobre compaixão, sobre amor, sobre humanidade. Que a compaixão e o sentimento de irmandade possa ressurgir no seu coração. Namastê.